Olá. Segundo a Polícia Militar, na cidade de São Paulo existem pelo menos 440 locais públicos onde acontecem os pancadões, como são chamados os bailes funks, com a presença de jovens. Uma lei na capital define regras contra o som alto durante a realização dessas festas nas ruas. Agora, um projeto de lei na Assembleia Legislativa prevê levar a medida para todo o Estado. Este é o tema do programa em discussão de hoje com os nossos convidados. Os deputados Coronel Camilo, do PSD, e Coronel Telhada, do PSDB, ambos são os autores do projeto. Henrique Deloste, presidente da Associação de Moradores da Brasilândia e Cachoeirinha, e o Major PM Maurício de Araújo, do 1º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa em discussão. Nos pancadões, os donos dos carros parecem até disputar quem tem o equipamento mais potente e o som mais pesado. Os autores do projeto defendem multas pesadas aos infratores. Um carro ou carros estacionados na via pública com alto-falantes potentes e pronto, tem início o baile funk, ou mais popularmente, o pancadão. Geralmente organizado pelas redes sociais, dominam o cenário principalmente de periferias. Uma onda que já dura alguns anos e cobre todo o país. O barulho madrugada adentro irrita a vizinhança, que também costuma reclamar que nestas festas há consumo de drogas, venda de bebida alcoólica a menores, além do atentado ao pudor e da incitação à violência, sem contar a obstrução da rua. O risco à saúde por causa da poluição sonora também é fato. Quem já vive estressado pelo trânsito, por exemplo, pode somar mais essa agravante. O excesso de ruídos provoca efeitos negativos sobre o sistema auditivo, alterações comportamentais e orgânicas como insônia, estresse, agressividade, perda de concentração e queda no rendimento do trabalho e no estudo. Mas e a solução? Por todo o país, iniciativas de lei tentam regular estas festas ao ar livre, equacionar o direito de se reunir e da livre manifestação cultural. Ao direito ao sossego e ao silêncio público não é tarefa fácil. Na capital paulista, a Prefeitura e Polícia Militar dividiram a cidade em 11 territórios. A ideia é realizar 2 bailes por mês nestes locais, considerados mais adequados, como parques e campos de futebol. Na Assembleia Legislativa, tramita o projeto de Lei 455 de 2015, que prevê que os veículos estacionados nas vias públicas ou mesmo particulares em vias rebaixadas ficam proibidos de emitir ruídos sonoros de alto nível, conforme já previsto em legislação. A multa inicial pelo descumprimento seria de R$1.000 e dobraria na primeira reincidência. E se o descumprimento prosseguisse, seria quadruplicada. Coronel Camilo, nós temos a Lei de Crimes Ambientais de 1998, que determina que é crime causar poluição de qualquer natureza, em níveis que resultem ou possam resultar danos à saúde humana. Temos a Lei das Contravenções Penais, de 1941, que tipifica a conduta de quem perturba o trabalho e o sossego alheios. O que é um som excessivo? Então vamos lá. Primeiro vamos deixar bem claro para todos que a minha intenção e do Coronel Telhada não é contra nenhum gênero musical. Porque lá ele está mais associado ao funk, porque infelizmente o funk tem sido usado com letras que são apologias ao crime e são os mais usados, né, nos pancadões, ou seja, nesses shows na rua. O samba também é muito usado. Deixar bem claro também que se deve trabalhar em 2 linhas. Eu tenho que respeitar o direito de quem quer dormir, mas ao mesmo tempo a prefeitura principalmente tem que criar espaços para a juventude se divertir. Isso está acontecendo porque os jovens também não têm espaço para se divertir. Então vamos lá, o som alto, dependendo da área da cidade, dependendo se for residencial, se for área industrial, se for área comercial, você tem um número de decibéis. Tá? Mas o que acontece é que nesses bailes funk se ultrapassa muito isso. Só para ter uma ideia, nós fizemos aí um teste com um desses caminhões de som. Um detalhe só, uma curiosidade, era uma van. A van custava em torno de 40, 50 mil reais, o preço do automóvel, e tinha mais de 80 mil reais em equipamentos de som instalado na van. Ou seja, e chegava ao absurdo de 115 a quase 116 decibéis. O normal, nós conversamos, é 60, e cada grau pode causar aí é muito forte, né? Cada aumento, cada 70, 80, você começa a ter perda auditiva se você ficar muito tempo.
Mas vamos falar um pouquinho Então, cada área da cidade tem um limite. Isso está regrado, inclusive, no plano da cidade, cada cidade tem. Agora, qual é a dificuldade, né? Tanto no ambiental, que é parte penal, quanto na contravenção? É de se provar o crime, de se ter perícia. Então, o que nós estamos propondo é uma maneira muito mais fácil de resolver o problema, que é pela área administrativa. Ou seja, se constatar lá, por que é difícil? Porque as testemunhas não vão, né? Por exemplo, a contravenção penal, perturbação de sossego, a polícia é chamada, ela fala, eu preciso que vocês dois vão até a delegacia para constatar que o som está alto. E a maioria das pessoas não querem, até por medo de represália. E a lei se propõe trabalhar na parte administrativa, ou seja, chegou lá, constatou o som, independente de alguém testemunhar ou não. A polícia vai com o decibelímetro, por exemplo, lógico, regulado pelo Inmetro e tal, constatou um som alto, multa o veículo, ou pede no primeiro momento para o veículo parar com o som. Não parou, multa o veículo. Mesmo assim, o veículo não quer parar, eles não querem parar, apreende o veículo. Então, é essa possibilidade que é uma parte administrativa e é quando o show está começando, ainda não é um pancadão. Deixar bem claro também, o que é pancadão na nossa visão? É quando perdeu o controle. Seja um show de samba, seja de funk, seja de reggae, seja do que for. A hora que perdeu o controle, som muito alto, bebida, porque como começa isso, né? Para ficar bem claro, começa com som alto, problema de postura municipal. Bebida na rua para maiores, não é crime, postura municipal, comércio regular. Show na rua, não é crime, depende da autorização da prefeitura, é uma infração municipal. Só que isso não progride e isso não acontece, a prefeitura acaba não intervindo, acaba virando um problema de polícia, porque nisso entra droga, bebida para menores, sexo com menores, vira confusão, que aí sim a gente chama de pancadão. Então, qual é a nossa intenção? É dar braços, ou seja, uma ferramenta a mais para o Estado agora, vai depender de prefeitura, porque a polícia, se for chamada no início do pancadão e agir, é abuso de autoridade. Ela não tem competência legal para prender um veículo parado com som alto. Pela lei de trânsito, só se ele estiver em movimento. Pelo crime ambiental, tem que provar com perícia que está causando lesão. Contravenção precisa de testemunha. Então, ele simplesmente, como a população gostaria, chegar lá e apreender o veículo, não pode. Essa lei vai permitir isso. Deputado Coronel Telhado, essa medida já funciona na cidade de São Paulo. O que é que tem de positivo na medida paulistana, que deve ser seguido nessa medida estadual? E o que é que tem de negativo que precisaria ser aprimorado a partir da lei dos senhores? Olha, eu gostaria de deixar bem claro que quando nós estávamos na ativa na Polícia Militar, o Coronel Camilo e eu sempre trabalhamos muito forte contra a desordem urbana. A desordem urbana é uma coisa que começa com um show, começa com uma pichação, começa com uma venda de produto irregular. Isso aí gera um problema que acaba se tornando um crime. Então a gente tem que combater o problema no seu nascedouro, para que se evite um problema maior. O Coronel Camilo, quando estava na Câmara Municipal, junto com o Capitão Conte Lopes, ele fez uma lei parecida com essa, que foi sancionada pelo prefeito. Inclusive, a regulamentação também está transitando e não existe. Já foi regulamentada, mas a gente nota que a prefeitura tem um certo receio em realmente realizar as ações que devem ser realizadas, como ele mesmo falou, não só na parte de venda de bebidas, na parte de fiscalização de estabelecimentos. Tem outra lei do Floriano Pêssaro que fala de venda de bebidas em lojas de conveniência. Também não há fiscalização. Então, a fiscalização que a prefeitura, não é crítica, não estou criticando ninguém, é a realidade. A fiscalização que a prefeitura poderia exercer, inclusive, fortemente, até do apoio da Guarda Municipal, não é feita. Então, quando há o problema na rua, quem é acionado é a Polícia Militar. E a Polícia Militar, até agora, não tem como agir diretamente no problema. Com essa lei que o Coronel Camilo criou e me autorizou a entrar de coautor na sua lei, que aliás é nossa linha de trabalho, que é justamente na segurança pública, vai permitir que o policial militar possa agir legitimamente e até atendendo o anseio da população. Porque a população, quando chama o policial, ela quer ver o policial agir. E, infelizmente, devido às nossas leis fracas, o policial chega no local, ele não tem como agir do jeito que a população quer. Ou seja, cessando o barulho, apreendendo o veículo, dispersando aquele problema. E o que acontece é isso, essa falta de uma legislação específica permite que essa pessoa chegue num determinado local, faça um barulho ali, um som, atraia multidões e, além disso, não só a perturbação do sossego, mas nós temos o tráfico de entorpecente, nós temos uma exploração de menores, você vê as imagens aí, não sei dizer se essas meninas que aparecem nas imagens são maior ou menor de idade, mas nós temos constatação de muitas menores de idade no local, sexo explícito, então ali gera uma série de problemas que a Polícia Militar acaba ficando de mãos atadas. Se der tudo certo e essa lei for aprovada aqui
e sancionada, nós temos certeza que a Polícia Militar vai poder agir diretamente mais no cerne do problema. E com certeza a população vai ter um retorno nos seus anseios. Qual o maior anseio da população hoje? É um pouco de paz. Porque quem mora perto de um problema desse do chamado pancadão acaba tendo uma situação terrível, porque principalmente chegando no final de semana, quinta, sexta, sábado e domingo, vira um inferno a vida da pessoa. Isso independente de classe social, porque a pessoa, isso acontece em comunidade, que nem nós temos um amigo aqui da Brasilândia, o coronel que comanda Santa Maria. Não, ao contrário. No centro de São Paulo nós temos esses problemas, no Morumbi nós temos esse problema. Então, o problema é que, diga-se de passagem, não acontece, né, Camilo? Só na cidade de São Paulo. Hoje, no interior, são inúmeros os e-mails que o coronel Camilo e eu recebemos com reclamações de pancadões. Porque hoje todo mundo se sentindo o direito de ter um carro com som, abrir o som no meio da rua, fazer a maior desordem e achar que está certo. E quando a polícia vai agir, a polícia é truculenta, a polícia age na legitimidade e o policial acaba ficando... E pior, uma coisa pior que a gente nunca dá atenção. O policial, quando ele é desviado para atender esse tipo de desordem urbana, ele acaba deixando de fiscalizar, acaba deixando de combater um crime que poderia ser evitado, porque ele é desviado da sua função, ele é deslocado da sua função para atender uma desordem urbana. E o crime muitas vezes pode acontecer nesse momento. Então nós temos uma série de problemas que surgem como o cidadão chegando na rua, abrindo o carro, fazendo essa desordem total, e a partir daí nós temos desenrolar de uma série de providências que a Polícia Militar fica muitas vezes de mãos amarradas para poder agir. Henrique, para a Associação dos Moradores da Brasilândia e da Cachoeirinha, como é que essa questão deve ser tratada? Bom, primeiro, eu acho assim, eu acho legal a lei, eu acho que é uma lei legal, porque a gente é a favor do que é legalizado, né? Eu sou a favor da legalização e contra a repressão. Porque assim, a gente sendo da periferia, conhece bem a periferia, a gente sabe também que existe a falta de entretenimento, existe a falta de investimento na questão da cultura. Eu digo assim, porque se na gestão Kassab, por exemplo, Serra, eu acho que o coronel acho que o senhor era o comandante, se eu não me engano, nessa gestão, né? Quer dizer, então não teve investimento na cultura, na região, não teve nenhum investimento na gestão Kassab e na gestão Serra. E, além do mais, as reivindicações das instituições em prol do entretenimento da comunidade não eram atendidas, eram indeferidas e tal. Então, quer dizer, tudo coisa que também sobra para a Polícia Militar. A Polícia Militar cumpre, faz o papel dela, né? Quer manter a ordem, né? Então, é assim, então tem essa situação. Eu acho assim, a lei, ela é legal, mas precisa ver a contrapartida, aí a contrapartida. É isso aí, né? Eu não vejo a contrapartida na lei, eu acho que a lei é legal. Tem a questão da diversão. Agora, qual é a mensagem que o pancadão quer passar? O deputado Camilo chamou a atenção para a questão dos carros em movimento. Aí não tem o que fazer, porque aí é uma questão de lei federal, é o Código de Trânsito brasileiro. A gente vê muitos carros em movimento com funk em alto som. Que mensagem é essa que quer ser passada por essas pessoas que fazem essa ostentação? Aí que está. O funk, tudo tem seu lado legal e tem seu lado... O funk também tem um lado cultural, um lado bom. Mas acaba misturando o lado ruim com o lado bom. Aí torna-se bagunça, né? A gente é contra, a gente não é a favor, de fato, da baderna. A gente é a favor do que é legal. É tanto que lá foi colocado aí a questão dessa organização da prefeitura, 2 vezes no mês, né? A realização. Está dando certo na região da Brasilândia, está sendo promovido lá, até foi a gente... teve essa iniciativa, junto com a Supervisão de Cultura da Subfreguesia Brasilândia, o Supervisor de Cultura acatou, já está sendo feita a 4ª edição do funk, inclusive tem uma agora sábado, né? De forma legalizada e está funcionando, né? Por outro lado, está tendo um pouquinho de falha, porque tem secretaria que não está dando aquele suporte. Quer dizer, já fica meio... Então, assim, eu acho que é o lado legalizado, é questão de legalizar que funciona. Major Maurício, o Henrique está se referindo a essa divisão territorial que foi feita na cidade de São Paulo, são 11 territórios, com a realização de 2 bailes por semana, é isso? Como é que tem funcionado isso? Bom, toda vez que você tem uma organização, a coisa ela flui muito melhor. Como foi o posicionamento da Polícia Militar, ele vai ao encontro do que os deputados falaram, do que o nosso representante da comunidade fala, que é justamente o seguinte: o direito do povo de se divertir, ele é garantido por lei e é o que a Polícia Militar quer, inclusive, proteger. Só que o que acontece? Quando você tem uma falta de engajamento de todos os órgãos que deveriam atuar nessa situação, porque, veja, é uma situação multidisciplinar. O que acontece é que tudo resulta, infelizmente, na atuação da Polícia Militar, por falhas no meio do caminho de uma série de coisas.
Quando você organiza, quando você faz a diversão da população, a diversão popular através dos bailes, sejam de funk, sertanejo, qualquer tipo de baile, o que a gente prevê, o que a gente se preocupa? Que a população, existe um número de pessoas aglomeradas num determinado local, esse número de pessoas, eles devem ir para lá, se divertirem de forma segura, de forma sadia, e ao passo que, ao irem para casa à noite, realmente chegarem à noite em segurança. Então, isso é o que todos querem. Agora, a partir do momento que você tem uma desorganização, você tem uma falta de engajamento de todos os órgãos, você tem algumas pessoas, como o nosso representante da comunidade bem falou, o baile, ele é bom, ele é bacana, ele passa uma mensagem, ele tem toda uma cultura atrás de cada estilo musical, porém tem sempre um ou outro que quer fazer o diferente, ele quer fazer o errado. Isso é uma questão de educação da população. Então, quando você tem essa desordem, acaba sendo acionada a Polícia Militar. Quando nós chegamos no baile, por exemplo, ou já está instalada uma desorganização. Então, as pessoas já estão fazendo as coisas, todas as irregularidades que ali já existem. Quando você tenta atuar, obviamente, existe uma reação contrária dessa população, e aí acaba se chegando ao que a gente não quer, que é agir com energia, agir com força, numa coisa que era para a gente estar protegendo essa população para se divertir naquele local. Então, esse é a grande questão. A partir do momento que você tem uma organização, você tem um local determinado, você tem hora para começar e para acabar, e isso é uma coisa que atualmente a gente vê de alguma parte da população que isso é visto como uma coisa errada. Não, nós não temos que ter hora para acabar, nós não temos... Não, ao contrário, nós estamos vivendo um momento de inversão de valores que isso precisa acabar, através da educação da população, para a gente ter um posicionamento correto. E mais do que correto, um posicionamento esperado pela população, que é de a gente, inclusive, fornecer o policiamento para os bailes, e não chegar lá para acabar com o baile. Nessa sistemática que foi adotada, com a divisão da cidade de São Paulo em 11 territórios, as festas têm horário para começar e acabar. É assim que está funcionando? Isso mesmo. Bom, deixar bem claro que essa é uma atitude fantástica. Engajamento da Secretaria de Segurança Pública, né? Está de parabéns aqui o nosso secretário Alexandre de Moraes, está de parabéns a Prefeitura porque como o Major Maurício falou, quando você tem um mínimo de organização, você não deixa progredir para o lado do crime. Ou se for, pelo menos está bem mitigado, a gente consegue intervir. Então, é importante o que o nosso Henrique falou, a Prefeitura, o Poder Público tem que criar espaço para os jovens se divertir. Só que é bem simples e é simples assim como eu vou falar. Ou seja, o direito de um acaba onde começa o direito do outro. Isso é democracia. Então, assim, tem direito de se divertir? Tem. Mas as pessoas que estão ali em volta têm direito de dormir, para trabalhar no dia seguinte. Então, os espaços, por isso que o mínimo de organização é bom, porque aí a Prefeitura escolhe um espaço onde possa fazer a festa e até que horário pode. Quando tem um mínimo de organização, como o Coronel Telhada falou, a polícia não vai intervir. No começo ela não pode intervir, porque ela não tem competência. Vai ter com o nosso projeto, mas hoje não tem, porque são infrações administrativas. Quando chama a polícia ela não vai, porque não é um caso de emergência. Infelizmente, som alto não é emergência. Som alto é uma vida em risco na ponta da linha. Então ele não vai no primeiro momento. Isso, né? A população não então, consegue entender e o que é mais importante, quando não se toma providência no início, então no início a polícia não pode agir porque não é sua competência. Quando isso vira uma baderna, que é o pancadão, que aí começa a ter o crime que o Telhada falou, ou seja, começa a ter sexo, droga, as pessoas já estão com os ânimos acirrados, já estão embriagadas, já é 3, 4 horas da manhã, e a polícia é chamada, aí ela vai por quê? Porque aí tem crime. Só que antes ela não pode ir. O que nós estamos fazendo é muito importante por isso. Ela vai poder ir antes. Né? E quando ela chega de madrugada, quando ele falou, as pessoas querem que a polícia seja firme e faça a intervenção. As pessoas jogam, né? O pessoal da comunidade joga pedras, cerveja, está todo mundo embriagado, enfrenta a polícia usa os meios não letais, o que é? Gás-pimenta, bomba de efeito moral, e num extremo usa bala de borracha, infelizmente. Para quê? Para poder voltar à normalidade àquela comunidade. Então, o mínimo de organização é necessário e é de bom grado, aí vem num bom momento. Deputado Coronel Telhada, então, se essa lei for aprovada, a polícia poderá chegar ao local, poderá ser chamada pela população no caso de som alto, ou ela já estará presente já de forma preventiva para que isso não ocorra? Ela poderá ser chamada no local pelo 90,
como ela poderá também, durante o patrulhamento, se deparar com um problema, ele vai tomar as providências necessárias. Mas é interessante tudo que a gente está conversando aqui, porque a população muitas vezes não entende a situação da polícia. O cidadão chama o policial por causa do som alto, não há crime, como o Coronel Camilo falou. É o máximo que o policial pode falar: amigo, dá para você abaixar o som, por favor? Ou, pois não, seu guarda. Ele vai, abaixa o som, a viatura saiu, ele aumenta de novo, e assim vai a noite toda. E uma coisa que a população tem que entender, para nós que somos policiais militares, né, Maurício, a melhor coisa é que não tivéssemos problema, porque quando nós entramos de serviço, nós não entramos de serviço para ter problema com um jovem, nós não entramos de serviço para ter um confronto com o pessoal bêbado, nós queremos trabalhar para garantir a paz da comunidade. E muitas vezes muitas pessoas acham que nós temos prazer nessa situação. Ao contrário, é a pior coisa para a gente isso. Bom é quando nós vamos para uma ocorrência e aí não conseguimos resgatar uma vida, salvar uma vida. Isso é interessante para o policial. Evitar o crime, isso é legal para a gente. Mas esse problema do pancadão é muito complicado, porque ele começa com um simples som e acaba saindo num crime. Agora, é de suma importância, toda vez que nós conversarmos sobre isso, como falou o Henrique, como falou o Maurício, o Coronel Camilo e eu, a participação das instituições. Se a prefeitura, nós quando começamos na Câmara Municipal há 2 anos, quase 2 anos e meio atrás, nós já havíamos proposto com outros vereadores locais, onde se pudesse fazer o baile. Nós havíamos conversado sobre isso, inclusive na Comissão de Segurança. É o ideal nós termos um local onde não vai atrapalhar a vizinhança, onde nós podemos ter banheiro público, onde nós podemos ter um show controlado, podemos até ter a segurança da Polícia Militar para garantir a segurança daquele pessoal que vai se divertir. Tudo isso é planejamento. Quando não há planejamento, acontece que nós estamos vendo nas imagens, é carro em cima de calçada, é carro irregular, é prostituição, começa tudo errado, tudo errado. A população sofre, a polícia sofre porque quer ajudar e também muitas vezes não pode porque a lei não permite, e a nossa proposta é que nós venhamos a dar um instrumento que a polícia possa agir, sim, evitar essas irregularidades. E como o Henrique falou, quando houver um baile legal, alguma coisa legal, vai ter todo o apoio da polícia. Deputado, nós vamos para um intervalo agora, o senhor vai ter que se ausentar da sequência do programa em razão de compromissos aqui dentro da Assembleia Legislativa. A gente não para aqui na Assembleia, é uma loucura, né? Cada hora num lugar. Qual a mensagem que fica aqui para encerrar a sua participação? Eu só queria dizer o seguinte, queria agradecer ao Coronel Camilo pela coautoria na lei e dizer a todos a todos que nos assistem, que a Polícia Militar ela é sempre pronta a atender o cidadão. Muitas vezes ela não consegue o que ela quer realmente, que é agir, ajudar da maneira que ela quer, porque às vezes a lei nos impede. E a nossa proposta é numa legislação que possa facilitar a ação da polícia, mas lembrando sempre ao poder público, cabe a ele planejar, arrumar locais adequados e dar sim uma diversão para a nossa juventude, mas em primeiro lugar sempre a segurança da população. Nós estamos aqui no programa em discussão falando sobre o projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa, de autoria do deputado Coronel Telhado, do deputado Coronel Camilo, sobre regras para o controle do som alto na realização dos pancadões. Vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa em discussão, nós estamos falando hoje sobre o projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa, que define regras contra o som alto durante a realização dos chamados pancadões. Henrique, você destacou no bloco anterior a questão da falta de opção, de oportunidade, de lazer nas comunidades, na periferia. Como é que o poder público deve tratar essa questão? Como é que isso chega lá no seu bairro? Então, eu acho assim, primeiro é atender a demanda, atender os ofícios, os pedidos, as reivindicações que são protocoladas, para que seja enviado infraestrutura de palco, som, luz, para que seja feito de forma organizada. Aí sim é feito em conjunto com a Polícia Militar, com a autorização das subprefeituras, tem uma equipe, né, para trabalhar em cima dessa organização, o horário para começar, o horário para terminar, assim, aí sim. Só que existe uma dificuldade. Quer dizer, você manda o pedido, é indeferido, os caras negam, não mandam o equipamento. Quer dizer, não tem investimento. A Secretaria Municipal de Cultura e também estadual, eu digo isso que eu tenho um documento para comprovar, não atende. Quer dizer, o que eu tenho de pedido lá indeferido, em prol da comunidade, para uma região que tem uma população de 300 mil habitantes, por exemplo, ou até mais, porque tem a divisa, não se atende. Quer dizer, quando você não atende o pedido da comunidade, da população, quer dizer, aí o jovem não tem opção, aí acaba mostrando a cara do funk também. Aí vem aquele caso de polícia, né? Entra a polícia. Então é assim, eu acho assim, o poder público tem que atender às reivindicações da comunidade, principalmente das instituições que atuam na área de entretenimento, cultura, lazer na periferia. Qual é o equipamento público de lazer e diversão mais próximo do bairro,
um parque, uma praça, uma quadra de futebol? Qual a distância entre o bairro e esses equipamentos? Ó, na região de Brasilândia, Cachoeirinha, não tem. É uma região, a Brasilândia é uma região campeã na fase de entretenimento. E é uma das regiões que menos tem equipamento público também. Isso contribui também justamente para esse tipo de problema, né? Quer dizer, aí você tem um poder público que não atende, fica difícil, aí fica sem opção, né? A população não tem opção. O jovem, ele quer lazer, tal. Aí vem essa virada cultural, né? Virada cultural ele foca mais no centro da cidade, não leva isso de forma organizada para a periferia. Eles fazem com prioridade no centro e o que sobra manda lá para o fundo. A gente costuma tratar de fundão, né? Os bairros de fundão. Quer dizer, então, não tem opção, é difícil. E sair do bairro para ir para o centro Então, significa uma situação de transporte também exatamente. melhor? Transporte, alimentação, muita gente não tem essas condições. Tem família que não tem condições para estar tomando condução para ir para o centro, para gastar com lanche, enfim, levar criança, não tem. Então, melhor do que isso, você não que o centro não é legal, sim, tem que ter. Mas tem que focar nos locais onde tem menos, onde não tem. Você vai focar só o local centralizado, esquece o fundão. Aí não funciona, né? Não vira. Deputado, qual o papel do Legislativo para atuar nessa problemática que geralmente são assuntos ligados ao Executivo? É o Executivo quem tem que proporcionar e não tem dado certo. Então, mas aí vai o papel fundamental também do Legislativo. Porque o Legislativo não é só fazer leis também. O Legislativo é fiscalizar o Poder Executivo. Então, cabe também aos vereadores, no caso da capital, lá, né, de forçar e de fiscalizar a prefeitura para que a utilização dos recursos não seja só na área central, mas que construa mais equipamentos nas áreas periféricas. Só para ter uma ideia, nós estamos falando dos pancadões, né? Os pancadões se concentram na cidade de São Paulo, e tem toda a cidade, mas se concentram na Zona Leste e na Zona Sul, né? Ou seja, nos locais mais carentes. E lá na Zona Norte, no fundão da Zona Norte também, ou seja, as áreas mais periféricas. Por quê? É onde o jovem tem a menor oportunidade para se divertir. Ou seja, não existe, tem lugar como a Brasilândia lá, que eu conheço também, não existe equipamento para o jovem poder se divertir. E os outros equipamentos, quando você fala em AMA, quando você fala em outras estruturas do Estado, da Prefeitura, também não tem. Mas só uma coisa que eu acho muito importante nós deixarmos claro para todo mundo, ou seja, o poder público, seja o legislativo, o judiciário, né, o executivo, eles têm que caminhar em duas linhas. Primeiro, dar oportunidade para a diversão, mas também não ser leniente quando se quebra a ordem, quando isso não está funcionando. Ou seja, tem que ser em paralelo, tem que restringir, né, quando está sendo exagerado, para que outras pessoas não sofram. Só para ter uma ideia, num dos pancadões, uma das vezes, um helicóptero da polícia precisou pegar um paciente para levar para o hospital porque ele não conseguia sair do local. Precisaram levar para um campo de futebol para poder tirar, porque não tinha como sair da residência, não tinha como passar de carro naquele local. Então temos que caminhar nos dois sentidos. Agora, voltando ao Legislativo. O Legislativo ele tem duas formas de trabalhar. Construindo ferramentas para o Poder Executivo agir, que é o caso da polícia. Lembrando, pessoal, que não é função principal da polícia atender som alto. Ela vai supletivamente. Então, se ligar o 90, estiver tendo um roubo e for uma denúncia de pancadão, a polícia vai primeiro no roubo. Onde há risco de vida, onde há emergência, a polícia vai primeiro. Mas há uma oportunidade agora de a polícia, no começo, ser chamada e evitar, tudo que nós queremos é evitar que se transforme no pancadão. A hora que começa o show, a polícia vai lá, conversa com as pessoas, preferencialmente nem multe, mas a população sabendo que a polícia poderá multar, que ela poderá apreender o veículo, ela já vai ter outra postura em relação à polícia. E se não fizer, que isso seja feito. Então, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, ele faz essas ferramentas, como esse projeto de lei, e num segundo momento, ir no Executivo, ver se isso está funcionando, fiscalizar a execução da lei, ou fiscalizar a execução do Poder Executivo, até nos recursos. Se a Secretaria de Cultura do Estado, por exemplo, está investindo nas áreas periféricas das cidades ou nas cidades mais carentes do Estado. Esse é o papel do Legislativo. Essa questão de leis que não pegam, isso está mais relacionado a problema de fiscalização. Qual a sua preocupação enquanto parlamentar, deputado, a partir de uma proposta que tramita aqui, digamos que ela venha a ser aprovada, e que lá na frente tenha problemas de fiscalização? Então, a ideia nossa, como Poder Legislativo, dentro da Frente Parlamentar de Segurança, que esse é um caso que acaba, um caso de desordem urbana que se transforma num problema de segurança,
criar aí visitas da Comissão de Segurança Pública, que tem o poder para isso, e em loco saber por que não está se executando, por que não está acontecendo a aplicação de uma determinada lei. Nesse caso, nós pretendemos fazer isso nesse projeto 455, que se tudo der certo vai se transformar em lei, e fazer a fiscalização para ver se está funcionando, ou seja, fazer a lei pegar. Depois que a lei e que se aplicam algumas multas nas regiões, ou que há intervenção policial, a intervenção do Estado, isso vai, naturalmente, vai pegando, como a lei antifumo. Se no começo não tivesse uma ação muito forte, a Polícia Militar ajudou nisso também, lá o governo Serra naquela época, essa lei poderia não ter pegado, e ela pegou. Hoje não se fuma, né? Em restaurante não se fuma. Não tem fiscalização, não tem polícia. E a ideia que a gente aconteça é isso, que o poder público crie espaços onde o jovem possa se divertir e, naturalmente, se caminhe para um mínimo de organização. E pare esses shows em locais inadequados, às vezes vielas de comunidade, que não cabe nem o veículo, né? Eles abrem um som alto, ninguém dorme, bagunça a vida de todo mundo. E o que é pior, parte para o crime no segundo momento e até com agressões, com lesões, né? Vejam aí uma reportagem que passou há pouco tempo, né, sobre os filhos do funk, ou seja, garotas que não sabem de quem é o filho que elas vão ter, porque participaram de baile funk, houve uma promiscuidade muito grande, então tudo isso precisa ser evitado e o poder público não pode ficar longe disso. Essa questão da lei antifumo que o senhor destacou, os donos dos estabelecimentos é que fiscalizam, na verdade, porque eles é que serão multados se o cliente fumar dentro de um restaurante, por exemplo, né? Quer dizer, é um tipo de medida também que ajuda a fazer com que a lei pegue. Porque... Uma coisa importante, Mauro, que citou, lá o dono do restaurante, ele fez a lei pegar, mas ele chamava a polícia se não acontecesse. Agora, uma coisa importante, a participação do cidadão. Tocou num ponto que eu acho fundamental. Então, a população tem que participar. Hoje ela tenta, ela liga para a polícia, ela liga para o 156 lá e volta a falar, tem que ligar, tem que insistir para o poder público funcionar. Aí ela não consegue, ela acaba ligando para o 90. Tudo acaba sobrando no 90. Infelizmente, uma boa parte dos atendimentos feitos pela Polícia Militar não são, num primeiro momento, problema de polícia. Então, precisa participar. A participação é importante. Insistam e cobrem do poder público. Major Maurício, está clara a questão de que a polícia não pode agir em caso de som alto, a não ser que o projeto de lei venha a ser aprovado aqui na Assembleia Legislativa, e aí a ferramenta estará já pronta para a polícia poder agir. Como é que funciona hoje na questão do ambiente fechado? Porque o pessoal que se sente incomodado por um som alto do vizinho, uma festa que tem na casa ao lado, procura muitas vezes a polícia, liga para o 190, e tem lei específica, no caso aqui da cidade de São Paulo é o PSIL. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Não há muita diferença e a gente precisa colocar da seguinte forma, não é que está claro que a polícia não pode agir no caso do início do baile funk, do pancadão, o que quer que seja. A alegação de som alto por parte de quem está denunciando... Ainda assim, nós podemos agir a partir do momento, sempre que há uma parcela da população incomodada com alguma situação, seja ela interna ou externa, e é uma situação de desordem pública, nós agimos. O que diferencia a nossa ação é justamente o suporte que nos é dado, seja esse suporte de forma legal, através do legislativo, criando as leis que realmente nos deem mais suporte para que a nossa ação tenha uma eficácia maior. Então, o que ocorre hoje é justamente o seguinte, a participação popular, ela se faz de várias formas. Quando ela liga dizendo que ela está sendo incomodada, nós precisamos ir por um princípio de policiamento, que é o princípio da universalidade. Não quer dizer que a gente resolva todos os problemas, mas o atendimento inicial nós somos sempre obrigados a dar. O que ocorre é que às vezes demora, porque como o próprio Coronel Telhada falou, na lista de prioridades nossa, ela não é a número 1. Entre um roubo em andamento, entre uma vida em risco e um som alto, obviamente nós iremos sempre na vida que estiver em risco. O que ocorre hoje? A gente chega, pede para baixar, o som não... normalmente o que eles fazem? Eles baixam o som, viatura saiu, eles novamente põem o som alto, enfim, voltam a fazer aquela bagunça, seja num lugar externo ou interno. A diferença é que o PSIL, ele atua normalmente nos estabelecimentos comerciais. Então eles levam o decibelímetro, eles têm uma equipe, normalmente a Polícia Militar mais uma vez acompanha para dar
não mais do que a segurança física para os agentes que vão lá medir o nível de decibéis e tudo mais, para fazer ação administrativa de fechar ou não o estabelecimento. A legitimidade. Exatamente. O que acaba acontecendo na verdade? A Polícia Militar ela não tem o desejo de ter a atuação antipática em nenhuma situação. A nossa função é servir e proteger essa população, seja a população que está fazendo festa, seja a população que está dormindo. O que acontece é que existe um conflito. A partir do momento em que não há uma organização, como já foi dito aqui, e as pessoas querem fazer a festa, por exemplo, no meu caso lá, que tem uma festa dessa que eles fazem numa rua ao lado de uma universidade, com a participação de metade dos alunos daquela universidade, eu tenho um conflito que fica complicado e a minha ação acaba sendo sempre antipática. Porque a partir do momento que você já tem o crime ocorrendo, a partir do momento que você tem parte da população descontente e parte da população querendo que aquilo continue ocorrendo, você tem mais um conflito social, na verdade. E a gente sempre chega numa situação em que a gente precisa agir. Quando a gente precisa agir, sempre aquela parte que se sente, de certa forma, lesada, eles vão ter um motivo de reclamação ou vão ter um motivo para querer que haja uma reação contra a ação da polícia. Henrique, a Associação dos Moradores lá da Brasilândia, da Cachoeirinha, consegue, digamos, promover ou levar orientação para os realizadores dos pancadões, no sentido de que o direito do outro tem que ser preservado, orientação para os realizadores e para os frequentadores, para os participantes, de que o direito deles vai até onde começa o direito dos moradores? Sim, inclusive a gente estamos promovendo alguns funks lá, pancadões, de forma organizada, em parceria com a subprefeitura da região, né? Através da supervisão de cultura. Tem um horário para terminar, um horário para começar e está sendo respeitado. O pessoal está participando, está tendo participações, está tendo elogio, inclusive, pelas companhias do 47 BPMM, que é responsável pela área. Então, está funcionando. Agora, eu só espero que a prefeitura invista, né? Para que a coisa continue do jeito que está, que assim não dá trabalho nem para a comunidade. E outra coisa, nós estamos conseguindo tirar o pancadão da porta do morador que está reclamando. Porque está sendo feito num local específico. O último foi feito dentro de um piscinão, do espaço de um piscinão. Né? Quer dizer, um local isolado, longe das residências, e todo mundo foi legal, terminou bem, quer dizer, começou bem, terminou bem, a polícia realizou o seu trabalho, tanto a militar como a GCM, enfim. Então é isso, então está dando certo. Eu acho que se continuar por aí está dando certo. E outra coisa, tanto a Secretaria Estadual da Cultura e Municipal da Cultura investir mais na periferia, na questão de entretenimento e cultura, porque isso falta. É isso que, às vezes, leva o jovem a mostrar a cara do funk, porque sem opção nenhuma o jovem não tem onde recorrer, enfim, fica difícil. Deputado, é importante destacar aqui o trabalho da polícia, a dificuldade de realização desse trabalho. O senhor já comandou a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Como é que faz para fiscalizar o crime, para fiscalizar o cumprimento da lei seca, fiscalizar, eventualmente, esse projeto de lei que pode ser aprovado aqui na Assembleia Legislativa quanto ao som alto? Dá a receita para a gente desse segredo. Não é fácil, né? Não é fácil. Então não é fácil. Ser policial em São Paulo não é fácil. Mas, olha, com a colaboração de todos, a Polícia de São Paulo, ela trabalha dentro de 3 princípios, né? Já falamos, vamos repetir novamente sempre, porque são 3 princípios importantes. Primeiro, respeito aos direitos humanos, respeito aos direitos individuais das pessoas. Então, como o Maurício falou com muita propriedade, a polícia está aí para garantir a ordem, para as pessoas se divertirem, para as pessoas dormirem, para as pessoas trabalharem, e não quer outra coisa. A maioria das ações antipáticas, inclusive, não são de origem direta da polícia. Não é? No caso do PSIL, por exemplo, vai acompanhar o PSIL, ações na Cracolândia, vai acompanhar os agentes da prefeitura. Nas invasões, né, quando vai cumprir uma reintegração, não é a polícia que quer isso, é uma ordem judicial feita por um oficial de justiça, é a polícia que vai lá, mas isso a gente fica para um segundo momento. Mas assim, a participação é fundamental. Quando a população trabalhar em conjunto, que é o segundo princípio da polícia, que é a polícia comunitária, trabalhar em conjunto com a polícia, as soluções, né, participando dos consegues, participando das reuniões, as soluções saem perenes. Veja o que está acontecendo lá no bairro do Henrique. Ou seja, trabalhando em conjunto, a polícia, a comunidade, o poder público, está saindo uma boa solução. Então a polícia consegue fazer desta forma, trabalhando com polícia comunitária,
E o terceiro item, trabalhando com as melhores práticas, né, direitos humanos, polícia comunitária e gestão, a polícia tem conseguido fazer a diferença na cidade de São Paulo. E o que nós queremos é isso, é garantir a segurança pública para todos, a tranquilidade pública, para que as pessoas possam respeitar o principal, né, do slogan que a gente usa aí na área do direito, né, que é o direito de um acaba onde começa o direito do outro. E todo mundo tem que respeitar. O respeito é fundamental, ou seja, tem direito de se divertir, mas também não pode exagerar. E é isso que a polícia quer, manter a ordem. Major, os números mostram que há uma confiança da população em relação à polícia, no caso dos pancadões. São 400 ligações por final de semana, não é isso? Sim, fora feitas ao pela Copom. internet, que também há a possibilidade de acionar, né? Deixa eu só fazer só uma correção, Mauro. São 400 e poucos pancadões por final de semana. As ligações de sexta, sábado e domingo, elas aumentam em 10 mil. Não, aquelas relacionadas aos Relacionando a pancadão, elas chegam aí a quase 10 mil nos finais de semana, né? Se você computar só as de pancadão. Diariamente tem na Polícia Militar em torno de 35 a 40 mil ligações para o 90. Né? Nos finais de semana, elas aumentam 5 a 10 mil dia. Porque em cima, no pancadão, é 10, 20, 30 pessoas que ligam para o mesmo pancadão. Eles acontecem de 300 a 400 pancadões por final de semana na cidade, hein? Sem contar os estados. Então, assim, aumenta muito o trabalho da polícia nos finais de semana, quinta, sexta, sábado e domingo. Como que é feita essa orientação pelo 190 para quem procura a polícia com queixas relacionadas aos pancadões? Primeiro Aquele atendente diz o quê? Então, ele passa pelo serviço de orientação ao público, em que é orientado aquela pessoa a aguardar a viatura, e a gente pede a gentileza de que a pessoa se identifique ao chegar no local e tudo mais, porque como já foi dito, quando você precisa fazer uma detenção, precisa fazer qualquer coisa, você precisa dar testemunha. Só que aquela pessoa é reservado o direito do anonimato. Ela pode falar, olha, não vou me identificar, mas eu preciso de vocês aqui, e nós vamos do mesmo jeito. Só que dentro daquilo que eu te falei, de uma lista de prioridades, que ao mesmo tempo que estão ocorrendo os pancadões, tem vários acidentes de trânsito, final de semana, é onde realmente o número de ocorrências ele aumenta bastante. Então eu tenho várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que demandam a atenção da polícia e de natureza policial. Então, dando uma brecha nisso, a gente vai, obviamente, atender os pancadões dentro do que a nossa capacidade operacional permite. O senhor destacou que tem gente que liga anonimamente. Essas ligações, então, necessariamente têm que ser feitas pelo 181, que é o serviço que se preserva o anonimato. Todos os canais de denúncia, eles devem ser utilizados. Agora, quando se liga ao 90, a gente entende que existe a demanda do policiamento no local. É porque a pessoa quer que realmente a polícia compareça naquele local, naquele momento, naquela determinada ocorrência. O que nós tentamos fazer é atender o maior número possível, mas dentro dessa possibilidade que eu te disse. Além do que, a gente tenta evitar o confronto que, numa situação de um baile muito grande, já com vários crimes acontecendo e um grande número de pessoas, esse conflito ele é praticamente inevitável. Então, nós também analisamos muito essa situação para ver o custo-benefício disso. O que a gente pode fazer em termos de atender alguém que esteja em emergência, sem problemas. Agora, evita-se ao máximo o confronto com a polícia. O tempo do programa está chegando ao final. Vou aproveitar que o senhor está com a palavra, Major. Não. Sua mensagem sobre o nosso tema, até 1 minuto, por favor, para o encerramento. O que nós gostaríamos era justamente que houvesse esse engajamento da comunidade com os órgãos públicos, né, e justamente com a Polícia Militar, porque onde ocorre a falta ou de engajamento da comunidade ou de órgãos públicos que deveriam estar comprometidos com esse tipo de temática não estão, acaba sempre resultando numa ação da Polícia Militar. E nem sempre essa ação é a mais simpática possível, ou muitas vezes ela não é simpática. Então, vamos trabalhar juntos, de forma realmente comunitária. A comunidade, a Polícia Militar e os demais órgãos. Dessa forma, a gente consegue fazer uma coisa organizada, uma coisa que todo mundo se diverte e a Polícia Militar cumpre o seu papel de proteger essa comunidade. Henrique, sua palavra final sobre o nosso tema? Então, eu só queria dizer o seguinte aqui para o deputado.
eu não sei se é possível mexer na legislação, eu não entendo, mas eu vejo um pouco de falta de contrapartida no texto, né? Eu incluir assim para que, não digo obrigar, mas fazer com que os órgãos estadual, municipal possam atender a comunidade na questão das reivindicações para a cultura na periferia. Acho que é legal, se for possível, colocar junto aí, na falta de contrapartida que a gente acha que tem, mas é isso. Fora isso, assim, eu acho melhor do que a repressão é a organização, e a gente está aí para isso. Eu acho que é legal, vamos fazer organizado, eu acho que a comunidade organizada, a polícia, o parlamentar, enfim, tudo organizado, sai legal e beneficia todo mundo. Só para finalizar, o senhor tem filhos jovens que participam dos pancadões? Eu tenho uma menina que agora, recentemente, a gente está tentando ver se ela vai para outro estilo musical, mas tá e não tá, né? Tá e não tá. Porque a gente tem jovem, então não sabe se... Não dá para, é difícil, é outra dificuldade também. O jovem gosta muito do funk e, no fim, é complicado, realmente é muito fácil. complicado. Deputado Camilo, sua conclusão sobre o nosso tema. Então vamos lá. Primeiro, obrigado Henrique por ter vindo, Maurício também, obrigado à nossa TV aqui pelo espaço cedido, né? O projeto vem como uma ferramenta, infelizmente no mesmo projeto a gente não pode obrigar o poder a fazer porque envolve recursos, mas eu me comprometo a falar com a Secretaria de Cultura Municipal, com a Secretaria de Cultura Estadual, né, para que a gente crie espaços, né, na periferia, isso é uma briga nossa. A lei, então, é mais uma ferramenta que é dada ao poder público para poder agir. E, nesse caso, eu milito aqui pela segurança pública, na nossa bandeira, a gente sente a falta desse instrumento para que se antecipe, né? Não deixe chegar no confronto, para que possa agir no início de um pancadão, não deixar que ele se transforme em bagunça. Mas eu queria deixar como mensagem final, assim, essa solução que vimos hoje da Secretaria de Segurança, do Poder Municipal, em organizar bailes aí, funks na periferia, é uma grande solução. Então você que está nos assistindo, o importante é exercer a sua cidadania, né? Aumentar o sentimento de pertencimento, ou seja, a rua é sua, a cidade é sua, participe dos conselhos de segurança, ajude, né, a construir soluções de segurança perenes. Isso só se faz com diálogo. Então participe junto com os órgãos públicos, com a polícia, conheça o seu policial, né, e nós estamos à disposição aqui na Assembleia Legislativa para suas ideias também, né, para suas sugestões, para a gente melhorar mais ainda a vida das pessoas. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa em discussão. Hoje nós falamos sobre o projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa, de autoria do deputado Camilo, também do deputado Coronel Telhada, que trata da restrição das regras contra o som alto na realização dos chamados pancadões. Obrigado a você que nos acompanhou. Tchau, até o próximo tema.